Nova manhã que nos é oferecida a bênção do estudo, no meio ao qual nós suplicamos as bênçãos de Deus a serem percebidas por toda a humanidade como coragem, como fortalecimento, como esperança para todos aqueles que estão vivendo momentos difíceis. Que o consolo e o abraço da ternura de algum familiar, de algum espírito muito querido, console e auxilie. E o nosso estudo hoje, ante as crises do mundo, nós vamos começar subsidiados pela definição que os dicionários, as enciclopédias dão para a palavra crise. E vamos refletindo sobre cada uma dessas definições. Diz que é um substantivo feminino e que representa a manifestação, vejam bem, a manifestação violenta e repentina do equilíbrio, daquilo que estava, de certa forma, tranquila. Pode ser a exteriorização violenta de um sentimento, um estado de conflito, de dúvidas, de incertezas, um momento perigoso, decisivo, um ponto de transição entre uma época de prosperidade, por assim dizer, e uma de depressão, ou vice-versa. E aí, pensando nessas definições, pergunta-se: poderia o homem viver sem situações conflitantes, no campo pessoal ou no campo de mundo? E aí a gente precisa analisar de como são vistos os acontecimentos. Normalmente, são momentos, é um tempo, uma época em que os padrões habituais, individuais, sociais, por assim dizer, são alterados, são mudados, são rompidos, perturbando, desestabilizando pessoas, grupos. E ele se apresenta, então, como uma situação aguda nos acontecimentos nos quais o indivíduo, em meio a ele, se sente desajustado. E nesse desajustamento, ele pode se exteriorizar em reações inusitadas, diferentes do seu viver habitual. E aí a gente pergunta assim: mas os momentos de crise, eles aparecem assim, de repente? De certa forma, não. Tanto em termos pessoais, como em termos de mundo, esses momentos estouram, explodem pelo acúmulo de detalhes, de pequenos acontecimentos que vão se somando, desgastando, causando pequenas alterações e, de repente, rompem, como arremate de um desequilíbrio maior, quando a pressão, então, foge aos padrões de equilíbrio e podem gerar no mundo ou no indivíduo realmente situações bem diferenciadas. Então, por exemplo, vejam que isso é interessante. Nós poderíamos lembrar isso de situações assim bem corriqueiras. Aquele que desejando uma promoção. Quando ele recebe essa promoção, causa-lhe tal impacto no medo de não corresponder e a preocupação se torna tão intensa que ele se estabiliza.
que ele reage de forma autoritária, de forma diferente e intratável a pessoa se torna. E por quê? Porque ele exatamente não sabe trabalhar com a situação nova, se preparar para ela. É o caso, por exemplo, de uma mãe atarefada no lar e que vai se sentindo constrangida porque ninguém colabora, ninguém reconhece, ninguém lhe dá uma mão. Ela vai se sentindo usada, vai perdendo a alegria, vai se tornando amarga, sozinha ela chora. E, no entanto, com os outros, ela se isola, porque ela vai se sentindo sem valor, ela não se cuida, ela quer sumir. Então, situações pequenas que vão se somando no ser. É a avó, por exemplo, que tem a sua vida, que tem seus interesses, que, por opção, não deseja olhar netos. E que, por situações das quais ela não consegue fugir, ela tem que fazer isso. E ela se sente, sim, presa. Aparecem dores, palpitações, choros, lamentos, porque ela se vê forçada a uma situação que ela não deseja e que aconteceu em sua vida de forma a romper todo o equilíbrio. Situações novas que podem ser em 1000 exemplos e que vão se somando. E pela falta que o indivíduo tem de ser honesto perante ele próprio, perante as pessoas com as quais ele convive, esses detalhes vão se acumulando, e de repente a situação explode de uma forma onde praticamente não há como retroceder. Então, somou-se aí, né? Os sentimentos de dúvida, incerteza, tensões, conflitos, que se diluíam no dia a dia, nas reações momentâneas, aqui e ali, que não dava a impressão que ia culminar num fato chocante, por assim dizer. Então, quando esse fato ostensivo se materializa, surge uma manifestação, que pode ser crônica, que pode ser violenta, que pode ser escondida, e que se exterioriza em sintonias tão variadas quanto são os indivíduos, repercutindo em desequilíbrios, em fugas, que vão gerar outros conflitos que quase sempre culminam em situações desagradáveis. Alguns choram, alguns se desesperam, outros lamentam, outros fecham-se, isolam-se, cultivam a própria dor, porém, todos dominados pelo momento que lhes parece assim fechado, sem opções. Isso tudo reflete, assim, sinais perigosos da sensibilidade que pode, sim, culminar em desequilíbrios importantes. Então, veja, essas crises podem ser geradas por atitudes infelizes, por situações infelizes de alguém a quem normalmente somos ligados por laços íntimos. Conflito no grupo familiar, afastamento de amigos, doenças prolongadas, desencarne, aborrecimento, desilusões, ofensas, fracassos, prejuízos, que mais? Solidão, desemprego, parentes difíceis, enfim. Contratempos mil, obstáculos que frustram, alteram caminhos que no íntimo do ser não encontraram direcionamentos sólidos nas bases habituais, na luta das superações. E a gente pergunta, esses momentos têm tempo certo para eclodir? Necessariamente não.
Podem ser raros, podem ser espaçados, podem ser ocasionais, mas sempre vai trazer e vai aparecer, num tempo maior ou menor, desgastes. Principalmente se o espírito que está nessa crise se posicionar diante dela em situações de medo, de passividade, de dependência. E isso vai, sem dúvida, elevar a tensão. Então, nesses casos, não há um fato especial, uma relação, por assim dizer, de acontecimentos, mas a manutenção de um estado de crise como uma doença emocional. Lembrando que o indivíduo se posiciona quase sempre como uma caldeira pronta a explodir. Por não se preparar, por não trazer em si elementos capazes de, diante de uma alteração de padrões, buscar lucidez para se posicionar. Então, veja bem, as formas de exteriorização das pessoas em crise vão se apresentar as mais diferenciadas formas. Uns precisam de pena, do dó, da compaixão, outros não suportam solidão, outros precisam falar, queixar-se compulsivamente de tudo e de todos. Outros procuram dominar, outros se mostram como competentes, realizam trabalho social útil, mas, ainda assim, sentem-se frustrados, são hostis, nervosos, irritáveis, porque ninguém reconhece o valor dele. Ele busca amizades, conhecimentos, pelo que essa amizade pode repercutir em bem para ele. É inescrupuloso. Ele tem uma aflorada sensibilidade a obstáculos e dificuldades que, porventura, o outro possa causar. Então, veja, o indivíduo em crise, nessa crise crônica, ele vive em hostilidade com as relações e é frequente nas suas explosões de cólera. Ele pode, inclusive, chegar à agressão, impedido, se ele for, da direção que ele quer dar à sua vida. Então, esse indivíduo em crise, que não sabe trabalhar com ela, ele se exterioriza num egoísmo terrível, né? E ele se apresenta como alguém autossuficiente, mas ele se camufla dentro de uma instabilidade incrível. Basicamente agressivo, ele necessita de afeto. As situações da vida que ele não sabe trabalhar, a hostilidade recalcada, a tendência ao isolamento, contribui para que ele viva numa angústia permanente. E é um indivíduo amargo, cético, seco. Então, quando não se trabalha a crise, essas características são muito fáceis de invadir o espírito em desânimo, em perturbações, que, passo a passo, vão entorpecendo a vontade, descambando para a inércia. Eu não sou capaz, eu não posso, e ele fecha os canais tanto de ligação com encarnados, como com desencarnados, abrindo para outros aspectos comprometedores, uma vez que nele está instalado um deserto espiritual. Aí perguntas, e o que fazer? Individualmente, para que não cresça em cada um de nós esse estado de caos, das situações não resolvidas, buscar os entendimentos necessários. Um enfrentamento às consequências
daquilo que deve ser resolvido. Daí a importância de, sem agressividade, se posicionar diante dos fatos. Não fugir, trabalhar a dor, o conflito, buscando entendê-lo. Compreender, para depois resolver. Então, raciocinar sobre o porquê daquele momento difícil, não deixar de lado, se eu ofendi alguém, ir buscar a pessoa, trabalhar detalhes, chegar a atitudes de desculpa, de compreensão. Ferimos alguém, reconsiderar as próprias atitudes, buscar o ofendido, reajustar-se com ele, trabalhar contratempos que são parte do mundo, tentando, pela compreensão, encontrar uma solução, honestamente tranquilo, tudo passa. Fazendo aquilo que está ao alcance. E agindo dessa forma, não deixar o desânimo, a estagnação visitar a alma. No trabalho que deve ser sempre em prosseguimento. Então, por mais grave que seja o momento drástico, se enfrentado no sentido de encontrar caminhos, vão acontecer as superações em que as algemas se rompem e uma liberdade maior acontece. Então, a hora difícil, a crise assim trabalhada, leva a perceber que nós somos herdeiros dos fatos e das próprias fraquezas, lutando para exatamente implantar a paz no espírito. Enquanto permanecermos no giro das paixões, mais nos aprisionaremos. Então, consciente, estar alerta. Saber que a crise chegará, mas sem pessimismo, sem revolta, sem cansaço, por mais severas que sejam as lutas. Daí a necessidade de se enfrentar, dessa dinâmica, dessa compreensão racional dos fatos, buscando a superação. Então, nesse sentido, o que essa hora difícil visa trazer ao homem? São impostos por uma vontade alheia? Por que acontecem as crises? Entendamos que toda crise pede mudanças. E, nesse sentido, os momentos difíceis refletem situações que talvez estão pedindo reorganização, equilíbrio no indivíduo no meio de tudo. Porque a lei que rege os mundos é de harmonia. E toda vez que essa harmonia é rompida ou vem sendo rompida, a própria dinâmica da estrutura aguarda que o reequilíbrio retorne. E o fará exatamente através da eclosão de detalhes que pede que esse homem, livre para agir, consciente, rompa os padrões que o agridem e reaja de uma forma equilibrada. Ele não vai sofrer? Claro que ele vai sofrer. Mas a intensidade dessa dor vai ser proporcional à ação da sua vontade na compreensão e na busca de caminhos novos, certo? Então, aqueles que se dispuserem a trabalhar-se, exatamente, ele vai desgastar os conflitos. Ele vai se fortalecer. E cada vez e a cada crise vencida, ele se torna o indivíduo mais vigilante, preparado, confiante e forte. Aos que se recusam, aos apavorados, aos desarvorados, exatamente a intranquilidade, os sintomas todos psíquicos inferiores de aflições, de que tudo é
é perigo, é detalhe perigoso, é algo que vem buscar para me punir, que eu não tenho sorte. Não existe esse tipo de coisa. O drama surgido ou a crise a explodir representa sempre um ponto de transição, uma mudança de um valor para outro melhor. O rompimento de aspectos que não mais me dizem respeito para outros que me são necessários. Abertura para entendimentos maiores. Todos estariam preparados para essa mudança? Em tese, sim. Certo? Recordemos que desde o planejamento reencarnatório, se foi vista a necessidade, antes foi avaliada a capacidade. Então, todos temos condição, todos viemos preparados para sermos felizes e para nos sobrepormos aos desafios da existência, libertando-nos dos atavismos. Então, por decorrência desse desconhecer, o homem, de um modo geral, e se nós olharmos ao nosso redor, ou às vezes, muitas vezes em nós mesmos, nós vamos nos reconhecer, ou reconhecer o meio, em permanente crise existencial. O mundo, a sociedade, também em crise existencial. Por quê? Porque ela representa o somatório dos indivíduos. Ela reflete, o mundo reflete a crise do homem. A incrível crise individual, num constante romper de padrões tradicionais, reorganizando o todo sobre novas metas. Então, pode-se pensar, mas a crise do mundo não é só a crise do mundo. Eu sou eu e o mundo é eu. O mundo é mundo. Como que eu vou me responsabilizar por esse mundo? Porque exatamente a renovação do mundo é dependente do sentimento social individual. Cada um compõe a sociedade e essa sociedade não pode ser mudada e jamais o será por meio de leis, sejam essas leis drásticas, totalitárias ou não, mas sim pelo fruto das atitudes de cada indivíduo que, no uso do seu livre-arbítrio, dispõe de opções para ser parâmetro do contexto. Então, cada ser que se transforma, ele paulatinamente transforma o meio, levando a concluir que a origem dos males sociais reside na ignorância e na inferioridade moral de cada um. Então, de modo geral, o homem tenta afastar dele essa responsabilidade, não se trabalhando, não mudando, não se superando, não se educando. E exatamente nessa indisciplina, nessa desordem que o caracteriza, ele exatamente busca a paz no mundo, sendo que a paz no mundo é intimamente relacionada e dependente da paz com a qual ele se envolve. Então, nesse sentido todo, que cada qual, entendendo o papel das crises, possa, por sua forma de ser, apresentar-se como um ponto de tranquilidade, de socorro, de equilíbrio, experienciando, sim, momentos conflitantes aqui e ali, exigindo que a luz se faça em si, porque as crises virão exatamente para alterar e decidir o futuro. Entendendo assim as crises, as fases de mudança como necessárias para as renovações, para um amanhã melhor, responde-se a
pergunta inicial lá do convite, a que mudanças íntimas levem ao conhecimento interior, superior, inclusive. Entender e aceitar as dificuldades pessoais, trabalhá-las, superá-las com serenidade, com amor, com discernimento, sabendo que ali está um material a ser reestruturado, a fim de que a visão espiritual acrescida de lucidez e ampliada, exatamente sabendo que toda crise que chega é um convite para a renovação do espírito. Então, o nosso tema, ante as crises do mundo, ele se fecha na triste realidade de que as crises do mundo, essencialmente, são reflexos das crises que atingem o homem e que não sabe trabalhar com elas. Que Jesus nos abençoe.